modernas? Marcelo, as cortinas, elas conferem um estilo super bacana para as salas atuais, para as salas modernas. Elas são consideradas elementos clássicos. Elas favorecem a privacidade, o controle lumínico, o controle da intensidade da luz, né? Equilibra isso tudo e além de favorecer a privacidade, igual eu falei. E as cortinas, elas são elementos que elas conseguem favorecer o bem-estar e a estética do ambiente. Antes da pandemia, as cortinas elas estavam um pouco assim em baixa, as pessoas escolhiam, mas assim não ficavam atentos. Com a pandemia, o que acontece? De acordo com as pesquisas, as cortinas viraram protagonistas da decoração, que eu acho um fator muito importante a gente falar isso. Claro, né? eu também acho. Importantíssimo. Deu Então, uma fale. guinada e todo projeto de interiores que se preze tem um bom acabamento em cortinas. Certo. Para a gente começar, é o seguinte, para você definir qual modelo de cortina que você escolhe, você tem que primeiro saber qual o estilo da decoração do seu ambiente, da sua sala de estar. Tá. Se a sua sala for uma sala clássica, você pode fazer opção por alguns modelos. Se a sua sala for moderna, você faz a opção por outros modelos. Eu vou te explicar melhor Vamos isso. lá, então vamos lá. É a questão do tecido. É a questão dos tecidos. Você pode, se a sua sala tiver uma intensidade forte de luz, você pode fazer a opção pelos tecidos sintéticos, porque eles são mais fortes, mais firmes. Eles equilibram mais ao ambiente e eles têm uma maior durabilidade. Tá? Se você gosta de tecidos naturais, a preferência é pelo linho, a gaze de linho, pela seda e pelo veludo. Mas nada impede de você colocar esses tecidos num ambiente que tem forte intensidade de luz com um forro bem resistente. Claro. E hoje em dia não tem aquele forro blackout de plástico, são tecidos. São tecidos, são né? tecidos diferenciados que ocorre esse blackout. E veda, de fato, a passagem da luz Veda. como blackout? Eu te falo que veda, sim. Dá um controle bem rigoroso da intensidade de luz. E aí o que acontece? Após definir isso, você vai fazer a opção se a sua sala é clássica ou se a sua sala é moderna. Vamos trabalhar com esses dois tipos de sala. Aí, por exemplo, o voal é um tecido clássico que você pode colocar tanto num estilo clássico de decoração quanto no estilo moderno. Entendeu? Tem a ver. Se quando você for contratar uma empresa, você tem que ter algumas noções. Por exemplo, se é uma porta de varanda ou se é uma janela, geralmente quando tem o pé direito de 2,60, 2,70, do teto ao batente da janela ou da porta, você deixa mais ou menos que a metade para equilibrar ela na parede. Compor. Na parede, para compor. Se não tiver, você pode colocar uns 20 centímetros da porta ou do batente, para dar um equilíbrio também. Quanto ao tamanho no chão, você nunca deixa aquela cortina, tipo assim, pescador, ou seja, foi na enchente encolheu e faltou tecido. Você deixa geralmente uns 5 centímetros do chão, porque às vezes é desagradável deixar aquela cortina arrastando muito. Nem é aconselhável, porque né? acumula ácaro, bactéria e poeira. Os tecidos sintéticos, eles não grudam tanta poeira. Não acumula tanta poeira. Já os tecidos com as fibras naturais e mais sustentáveis tem essa facilidade para o acúmulo dessa poeira. Então você tem que pensar nesse aspecto. E quanto aos acabamentos, existem vários tipos de acabamentos. Por exemplo, você tem o bastão. Quando você vai colocar um bastão para poder colocar a cortina na parede, você sempre deixa nas laterais uns 20 centímetros, porque a luz irradia no ambiente também. E às vezes fica aquela cortina muito raquítica na parede. Muito magrela, né? Você tem que dar uma espalhada nas laterais para aquela cortina sobressair, ela valorizar o seu ambiente. Pode ser por trilho também,
ou embutida no rebaixamento do teto de teto, gesso. São essas 3 formas. No bastão, a gente tem o bastão em madeira, tem os bastões metalizados e tem os bastões que eu falo que são acetinados, os brancos. Os brancos, E tem os amarrilhos como acabamento e ainda tem as ponteiras laterais para você favorecer um acabamento mais nobre, mais bonito. São detalhes que você não observa, mas que fazem uma diferença absurda, faz uma diferença né, muito grande. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, se você tem um ambiente moderno, eu acho que o acabamento wave fica mais bonito. O que seria esse acabamento? Ela é um pouco ondulada, parece que tem umas ondas. Ela não fica aquela cortina chapada na parede. Você tem que deixar sobrar um pouco de pano. Um exemplo, uma parede com os 2,20, vamos fazer uma cortina com os 2,80, porque para sobrar o tecido, para ele dar um caimento. Se for um ambiente mais tradicional, mais clássico, eu acho que o acabamento é que as pessoas que fabricam cortina falam que é um macho. Por quê? Porque ela tem mais volume no tecido da frente. Aquela cortina parece que tem mais protuberância. Também fica excelente. E eu gosto muito do acabamento, que é o acabamento espanhola, que nós falamos. Como é que são 3 pregas juntas, formando um V, é mais ou menos assim, ó. Aí salta um espaço, tem mais 3. Ou senão, ela é um quadrado contínuo, aí dá um espaço, mais um quadrado. Fica muito bonito também para os ambientes clássicos e modernos. Basta você escolher. Agora eu vou dar uma dica. Qual? Às vezes, você quer fazer uma cortina e não quer gastar numa empresa ou com quem entende. Eu acho que um voal cristal resolve. Voal cristal? Voal cristal. É um voal, ele parece que é meio opaco. Você pode comprar uma metragem para poder fazer uma cortina dupla. Ela não fica pesada. Sim. E você pode fazer um acabamento no próprio tecido, fazendo os ganchos para você colocar no bastão. Ou aqueles ilhoses também de cortina, que agora, né, é um outro material de acabamento, que antigamente era um ferro, que às vezes enferrujava até o próprio tecido da cortina. Ficava a marca, né? Até o trilho da cortina não é mais aquele prateado, é um esmaltado, um branco, que dá um acabamento mais bonito. Isso. Se você quiser colocar a cortina fixada no próprio trilho, é como se fosse um acabamento em látex. Lembra aquelas roupas de alta costura em látex? Ali em cima, e os ilhoses ficam embutidos, também fica muito bacana. E pode fazer um acabamento em ajur na bainha, com 5, 10 centímetros, aí tem para todos os gostos. E eu vou falar das tonalidades, que eu esqueci de falar das tonalidades. Eu tô aqui encantado, como é que a gente não para ver, para reparar esses detalhes, né? Por isso que é importante você consultar um profissional, tá vendo? É muito importante, porque a cortina, além de controlar a luminosidade, a incidência, ela dá um conforto térmico e acústico também. Sem dúvida. Ela evita aquela reverberação. Isso, dos sons, dos ruídos. Não é que ela vai acabar, não. Para acabar com isso é só um vidro anti-ruído, mas ela vai ajudar a amenizar. E o conforto térmico, porque se você está num ambiente com muita intensidade de luz do sol, ela vai te dar um certo conforto térmico também. Agora, se você está pretendendo fazer uma cortina para o seu home office, para o seu escritório, existem aquelas telas translúcidas, que é muito bacana, que ela fica, do ambiente externo não vê o ambiente interno, ela controla a intensidade de luz. Existem cores como o branco, o preto, que eu acho que fica muito bacana também. Tem a rolô e tem a romana, que aí você pode usar nos outros ambientes também. E dos tecidos, eu acho muito interessante a gaze do linho, que é bem transparente, dá um ar nobre, um ar acolhedor, confere assim, muito estilo para um ambiente moderno. E o voal é hors concours, além da seda e do veludo. E se você tem um ambiente que você quer brincar, de repente você colocar uma seda ou um tecido em outra cor, que esteja usando, que seja tendência, até um tecido escuro é válido. Cara, muito legal.
Nossa, gostei da aula. Gostei da aula, professor. Tentei fazer uma síntese aqui pra gente. Hoje não teve nem pergunta, tá vendo? Né? Eu vou embarcando, né? Você foi assim tão objetivo, sucinto e amplo, olha só, que não deu nem margem para eu te perguntar. Muito interessante. Mas se tiver alguma dúvida, eu tô aqui. Não, cara, não tenho. Pior é que não tenho. O que eu observo é isso que eu te falei. A gente não para observar essas questões quando vai pôr uma cortina, por exemplo, numa janela, numa porta, sei lá onde. A gente não observa esses detalhes, cara. A importância de cada um no seu quadrado, né? Pois é. Cada profissional tem a sua expertise para orientar, para fazer, para te dar todas as dicas necessárias. Mas eu ainda vou terminar com uma dica. Sabe então, o que vamos lá. é? Se você não quer contratar uma empresa, e se você tem habilidade ou conhece alguém que faça, igual eu falei, uma cortina em voal que fica mais fácil, você não precisa investir num bastão caro. Existem lojas que vendem araras para roupa, até aqui em Juiz de Fora. Você pode comprar a metro. Sim. Esse bastão, geralmente ele é cromado, prateado, e ele é retangular e tem o circular também. Tem as ponteiras finais e tem os ganchos para você fixar na parede. Legal. Fica muito mais em conta, e se você tiver criatividade e talento, ainda coloca um arremate num tecido de linho na cortina em voal, com acabamento em ajur, e pronto. Partiu pro abraço. Luiz Henrique, design de interiores, falando conosco mais uma vez no Casa Arrumada. Até semana que vem, meu amigo. Até semana que vem. Um forte abraço e até também. Lá. Transamérica 10:11. Casa Arrumada com Luiz Henrique. Oferecimento Casa Matos, produtos de qualidade, com variedade e atendimento especial do início ao fim da sua obra.